Vocês vão ter que ir. E vocês vão ter que exercitar essa autoridade dada. Não é mais dentro, agora é lá fora, onde os pecadores estão. Então a gente vê a história de Judas, num culto como esse. Sempre quando se tem um culto de ceia, esse personagem chamado Judas, fatalmente, ele é lembrado. E quantas vezes você já ouviu falar de Judas, e quantas vezes você já me ouviram falar também de Judas. E hoje não é diferente. Só que esse Judas aqui, ele também ouviu o chamado e veio. Tudo que os outros 11 viram Jesus fazer, ele também viu. Tem um ditado popular, não é bíblico, é um ditado popular. Diga-me com quem andas e dir-te-ei quem tu és. É um ditado. É uma meia-verdade aí. Agora, veja Jesus. Não tinha nada que desabonasse a conduta. E ele chamou pessoas normais assim como nós. E esse Judas viu tudo o que os outros companheiros dele viu. Judas estava no barco. Quando Jesus estava dormindo e o barco foi assoltado por uma ventania, chuva, vendaval, a ponto do barco afundar, e Jesus estava ali dormindo. Foram lá, acordaram Jesus e disseram: mestre, acorda, senão a gente vai perecer aqui. E Jesus acorda. Fala para eles, homens de pequena fé, e dá uma ordem. Vento, aquieta-te. O vento parou, a chuva cessou, o mar serenou, e houve um espanto de todos, ao ponto deles dizerem assim: quem é este? Quem é este que manda que o vento e o vento lhe obedece? Judas estava nesse barco e ele viu tudo isso. Judas estava na multiplicação dos pães, onde a multidão acompanhava Jesus. E alguém falou para Jesus: Senhor, despede esse pessoal, que o sol já está se pondo, que pelo menos eles indo pelo caminho, eles acham coisa para comer. E Jesus disse: dai vocês mesmos de comer. Já imaginou a cabeça deles? Mas tinha lá um menino, a gente sabe disso, porque a Bíblia relata. O menino tinha 5 pães e 2 peixes. Então trouxeram os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos. E Jesus ergue os olhos aos céus, abençoa e falou assim: agora distribui. Imagina se fôssemos nós ali. O que a gente ia pensar de Jesus? Distribuir 5 pãezinhos e 2 peixinhos, só eu como 5. Tem gente que come. Ainda mais aquele pãozinho brasileirinho que tem na padaria ali, que eu não posso dizer o nome. Você passa manteiga, você come os 5. Pão é desse tamanhozinho assim. Ou senão você enche ele de carne moída, aí que você come mesmo. Não é assim? Aí todos ficaram admirados que 5.000 pessoas comeram dos pães, dos peixes, e ainda sobraram 12 cestos. Judas viu aquilo. E foram acompanhando Jesus. E aonde Jesus estava, a multidão estava, e os discípulos também. Quando de repente alguém traz uma notícia, dizendo para Jesus que um amigo dele, chamado Lázaro, estava enfermo, quase à morte, estava enfermo. A notícia veio. E Jesus ouviu, mas não se manifestou. Passa um tempo, chega a notícia de novo, que Lázaro tinha morrido. Imagina a inquietação do coração dos discípulos. E os discípulos sabiam que todas as vezes que Jesus ia em Betânia, ficava hospedado na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Mas agora Lázaro morreu.
Jesus não foi para o enterro. Jesus não apareceu. Criou-se uma expectativa de que Jesus viesse, mas ele não veio. 4 dias se passam. E Jesus chega e fala por parábolas: eu vou lá despertar Lázaro do sono. Mas Lázaro já tinha morrido. E quando Jesus vem para Betânia, os discípulos vieram junto. E quem estava junto? Aqui, o tal do Judas. E quando Jesus está se aproximando da cidade, que uma das irmãs soube que Jesus vinha vindo, foi ao encontro dele. E disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Qual que é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade não é de entender. A gente entende. A nossa dificuldade é de crer. A gente não crê. A gente precisa ver para poder crer. E ali o que Jesus fez? Aonde vocês enterraram? Levaram Jesus aonde? Lázaro foi enterrado, tinha uma pedra. E Jesus pediu que tirassem a pedra. Uma das irmãs falou: Senhor, mas ele cheira mal. Fazem 4 dias. E cheira mal mesmo, viu, gente? Cheira mal mesmo, eu já tive a oportunidade de ver. Cheira muito mal. Mas o autor da vida dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. E de repente aparece ali na boca do túmulo Lázaro. A morte não pôde detê-lo, porque ela teve que se render. Quem está chamando a vida é o autor da vida. E Lázaro volta a viver. E Judas viu o que os nossos olhos não são capazes de ver, porque nós não estamos preparados para isso. Mas Judas viu. Quantas coisas Judas viu Jesus fazer. Quantas, inúmeras. A gente vê os milagres de Jesus. Judas estava presente. Moço que Deus chamou e levantou para ser um discípulo. O que foi que aconteceu com Judas? Muitas vezes é o que acontece conosco. Um dia você ouviu falar de Jesus. Você veio à frente, ou aonde você estava, você recebeu Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. E nós começamos a seguir Jesus na igreja, crescendo no discipulado, e aprendendo, e crescendo dentro do aprendizado. Judas viu tudo isso que estava acontecendo. Mas eu trago para a nossa realidade dos dias de hoje. Quanto tempo nós estamos com Jesus? Alguém fala assim: eu sou crente há mais de 20 anos. Mas o que você fez nesses 20 anos para a obra de Deus? Qual foi o processo de mudanças e de transformação que você teve? 3 anos Judas andou com Jesus, mas 3 anos Judas literalmente, ele não se converteu. E a Bíblia fala de mais um outro que não se converteu também. Quem foi? Alguém se lembra? Quem? Pedro. Pedro era amigo pessoal de Jesus.
Tanto que quando Jesus foi crucificado, já não estaria mais entre as pessoas ali. Pedro, ele era pescador. Um dia, ele reúne as pessoas e fala: olha, nós não temos mais o mestre. Sabe o que eu vou fazer? Vou voltar às minhas atividades, vou pescar. Outros falaram: eu vou também. Foram pescar, era a profissão deles. Mas quando Jesus aparece depois entre eles, Jesus fala para Pedro: quando tu te converteres, anuncia os teus irmãos. É impactante isso, gente. E quando eu li isso também, fiquei impactado. Era outro que 3 anos andou com Jesus. O que aprendeu? Teve o melhor de todos os professores. Viu um homem de conduta ilibada. Só viu sair da boca de Jesus coisas que edificavam. Até Jesus falar para eles: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas o que leva pessoas que andam com Jesus ter um fim tão trágico como teve esse personagem? Foi chamado para ser pregador da palavra. E deve ter pregado. Deve ter convencido pessoas a segui-lo. Mas nunca se converteu, porque a conversão está quando realmente eu começo a mudar de rumo. A gente vem para Jesus, mas a gente quer continuar andando nesse mesmo caminho que a gente mesmo traça. Como a vida é feita de escolhas, a gente escolhe andar desse jeito. Judas tinha tantas coisas dentro do coração que não eram boas, e nós temos tantas coisas dentro de nós que não são boas, mas a gente não quer deixar. Como eu disse que a vida é feita de escolhas, a gente escolhe cada coisa. Daí a dificuldade de haver a mudança e daí a dificuldade de haver a transformação. A vida é feita de escolhas. O que levou Judas a cometer o que ele cometeu? Judas era um homem avarento, era um homem orgulhoso, era um homem soberbo, cujas coisas muitas vezes a gente tem dentro. Na hora certa aquilo tudo aparece. Já falei inúmeras vezes aqui deste púlpito que nós, os crentes, não somos conhecidos nas ações, nós somos conhecidos nas reações. E muitas vezes as nossas reações mostram quem nós somos. Muitas vezes as nossas reações mostram quem nós somos. E não são boas quando a gente mostra quem nós somos. Judas mostrou quem ele e ela. Judas andou 3 anos com a luz do mundo. Andou 3 anos com Jesus, a luz do mundo. Mas trocou a luz do mundo pelo brilho de 30 moedas. Trocou a luz pelo brilho de 30 moedas. Ganhou o dinheiro, depois se arrepende do gesto praticado. E quando ele percebeu o que ele havia feito, ele não se arrepende, ele pura e simplesmente tem remorso. E remorso não é arrependimento. Durante muito tempo eu fiquei pensando, por que tinha que ser Judas? Não podia ser um outro? Podia. Ah não, Jesus já sabia que tinha que ser Judas. Opa, peraí. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Jesus sabe o que você está pensando. Conhece o ontem, hoje, conhece o amanhã. Mas quem que levou Judas à destruição? Não foi Jesus, foi ele. Foi ele.
Porque ele veio para Jesus, mas nunca se entregou para Jesus. Tanto que Pedro também teve uma atitude parecida. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Jesus ainda o avisou, mas ele negou Jesus por 3 vezes. Mas a diferença foi que Pedro arrependeu do que fez. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Por mais falhas que a gente tem, quando a gente se rende aos pés do Senhor, Ele é poderoso para nos purificar, perdoar os nossos pecados. Mas a gente muitas vezes não acredita nisso. Paulo, escrevendo a sua 2ª carta à igreja de Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz que aquele, olha como é que é pessoal isso, aquele, ele não falou aqueles, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que coisa interessante. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que muita gente fala que a gente faz as maiores estripulias aí. Depois a gente se converte e vem para Jesus. Ora, teria braços mais abertos do que voltar para os braços do Pai? Judas, ele ouviu a parábola do filho pródigo. Ele ouviu. Ele viu os ensinamentos. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, foi embora. Perdeu tudo. Ficou sem nada. Resolve voltar. E quando volta, encontra o Senhor de braços abertos. Eu comecei falando no início da ministração. Às vezes você encontra aí de fora algumas pessoas que se afastaram da presença. Não quer mais saber de igreja. E você vai conversar com ela, ela pode até ter razão. Não quer mais saber de igreja. E eu disse hoje pela manhã que de vez em quando eu encontro com alguém que um dia já esteve aqui ou em outro lugar. Aí a pessoa vem e eu cumprimento, porque eu nunca desrespeitei, eu sou uma pessoa educada, eu cumprimento, não viro as costas. Aí a pessoa constrangida chega e fala assim: pastor, eu preciso voltar para a igreja. Ô irmão, não pense assim, voltar para a igreja. Se você voltar para a igreja, você vai sair dela de novo. Mas volta para Jesus. Porque não foi a igreja que morreu na cruz por nossa causa. Não foi a igreja que tem a marca dos cravos nas mãos, mas foi Jesus. A igreja pura e simplesmente é um lugar de reunião. CNPJ de igreja não entra no céu e nem salva ninguém. Então o ideal é a gente voltar para Jesus. E a forma da gente voltar para Jesus, aí sim, é estar congregando na igreja. Mas se eu voltar para a igreja e não voltar para Jesus, era melhor que eu estivesse lá fora mesmo. Porque dali a pouco eu vou ter que sair, porque eu fico olhando para as pessoas e vou ver os defeitos que elas têm. E a mesma coisa, elas olham para a gente e vê os defeitos que a gente tem também. Aí, como ninguém quer mudanças, porque se eu não quiser a mudança, nem Jesus pode agir na minha vida. Não é que ele não age porque ele não tem poder, ele não age porque ele respeita a nossa vontade. A gente fala muito de livre-arbítrio, mas não existe a palavra livre-arbítrio na Bíblia. Você pode procurar, não existe a palavra livre-arbítrio.
Mas você vê a Bíblia falando de escolhas. Você pode escolher isso ou escolher aquilo. E quem faz as escolhas somos nós. Por isso, que dependendo das escolhas que nós fizermos, nós vamos ter um futuro desastroso. Semeia contenda na sua vida para você ver a hora que você começar a colher. Semeie confusões por onde você passa, para você ver depois o que vai acontecer. Semeie desavenças, vai semeando só coisas ruins. Porque a hora que aquilo começar a brotar, quem vai colher é aquele que plantou. Por isso é que nós determinamos o nosso próprio futuro. Nós estamos vivendo um período, gente, eu já vou concluir, um período onde nós devemos fazer economia. Eu vou gastar o mínimo possível, e vou guardar o máximo que eu puder, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer conosco amanhã. Nunca sabe. Eu quero concluir o seguinte. Esse personagem chamado Judas viu todos os bons exemplos. Caminhou com Jesus 3 anos. Mas teve um final trágico. Andou com o dono do mundo. E foi para o inferno. Pode uma coisa dessa? As atitudes, as condutas, as coisas que ele tinha dentro que não eram boas, mas ele achava que era, o levou a cometer o que ele cometeu. Por isso que a palavra conversão, muito usado no nosso meio, se chama mudança de rumo. Eu termino aqui, gente. Comecei falando do que são erros. Como eu disse, erros são tudo aquilo que não nos ensina nada. Porque a partir do momento que os erros começarem a me ensinar alguma coisa, deixou de ser erro. Passou a ser aula, passou a ser advertência, passou a ser situações que a gente pode rever para não cometer mais aquilo. Nós é que fazemos as escolhas. Nós é que somos senhores da nossa própria vida, da nossa própria conduta. Agora, começa a semear coisas boas para você ver. Vai semeando coisas boas. Invariavelmente, você terá um futuro abençoado e promissor, porque a palavra de Deus garante isso. Gálatas 6, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que eu plantei, eu vou ter que colher. Agora, há uma diferença de plantar debaixo da bênção de Deus e ter que colher sabendo que o inimigo está em cima de mim. Não queira isso. Não queira isso. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma vez ter a oportunidade de poder falar a respeito desse personagem que tinha tudo para entrar para a história de uma maneira tão positiva, porque foi o Senhor que o chamou. Mas ele não quis. Ele negligenciou o próprio chamado. Ele foi fazendo as suas próprias escolhas. E as suas próprias escolhas o levou à ruína. E nesta noite, Pai, se algum de nós aqui estivermos lançando sementes ruins nesta terra abençoada, que é a chamada obra de Deus, que possa rever os seus conceitos, porque nunca é tarde para a gente começar e fazer de uma maneira diferente. Seja conosco, mais uma vez, neste momento, que nós temos aqui como um momento todo especial.
que nós não venhamos a aprender com as atitudes de Judas, mas nós podemos ver os seus erros e, vendo os erros de Judas, olharmos para nós mesmos, para ver se nós não estamos tendo as mesmas atitudes. Nós não queremos terminar como ele terminou, mas nós queremos, Senhor, é ter livre acesso, porque um dia todos nós queremos estar junto contigo. Aí no grande momento de uma celebração, de uma ceia, que será uma ceia eterna. A Deus seja todo louvor, toda honra, pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos que vão nos ajudar a distribuição da ceia, por favor, se aproxime. E se você veio hoje, está aqui pela primeira vez, não fique de fora não. A ceia não é minha. A ceia é do Senhor. Hoje pela manhã uma pessoa me abordou e falou assim: pastor, é a primeira vez que eu ouvi dessa forma o senhor falando. Porque sempre quando eu vou na igreja, eu vejo só o dedo apontado e as condenações. E o Senhor não condenou. Tirou de mim um peso de tristeza e colocou em mim um fardo de alegria. Estou muito feliz de ter participado da ceia aqui hoje. Eu falei: amém, irmão. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Enquanto os elementos não chegam até você, vai falando com o Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, disse Paulo. Examine você. Nós é que temos que fazer a nossa própria análise. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Segure o seu pão. Pai, nesta noite, nós erguemos a Ti este elemento, porque foi assim que o Senhor fez na última ceia aqui na terra. O Senhor pegou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por causa de nós. Muito obrigado, Senhor, porque enquanto vivermos, quando a igreja cristã for continuar aberta, nós vamos estar sempre celebrando este momento, até a Tua volta. Purifica e santifica esse pedaço de pão que simboliza o Teu corpo, para que assim sendo, ao comermos, possamos nos sentir fortalecidos para poder continuar andando e caminhando, olhando para frente e olhando para o alto. Comei dele todos, diz o Senhor. Vamos comer.
Do mesmo modo, depois de haver ceado, ele pegou o cálice da nova e eterna aliança e disse que não beberia mais conosco, mas ele ia preparar a grande ceia para que todos nós um dia vamos estar ali à volta da mesa celebrando com ele esse momento triunfal. Pai, em nome de Jesus, purifica e santifica esse suco de uva que simboliza o teu sangue. Sabemos e entendemos a seriedade e a profundidade disso, porque o sangue do Cordeiro de Deus nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Bebei dele todos, diz o Senhor. Agradeço, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse momento todo especial. Obrigado, Senhor. Não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu e nos trouxe aqui hoje para participar deste momento especial. Louvado seja o teu nome, Senhor. E nos via redimidos por seu sangue.